E aí, bora embarcar numa jornada para a gente entender de verdade quem são, onde vivem e como vivem as pessoas que formam o nosso Brasil. Tudo pronto para essa viagem? Então, vamos nessa! Para começar, uma pergunta rápida. Fica aí o desafio. Qual seria um bom palpite para a população do Brasil, hein? Será que a gente já bateu 150 milhões? Ou quem sabe 200 milhões de pessoas? E olha só a resposta. Segundo o censo de 2022, somos mais de 203 milhões de brasileiros. É gente pra caramba, um número gigantesco e vamos combinar? Super específico, né? Pois é, essa é a grande questão. Como é que se consegue contar cada pessoa num país que tem o tamanho de um continente? Será que existe alguma mágica para fazer isso? A resposta está aqui. A ferramenta que permite a gente conhecer a população com tantos detalhes é o censo demográfico que é feito pelo IBGE. O melhor jeito de pensar nele é como uma fotografia gigante e super detalhada de todo o país, tirada no mesmo momento. É que o censo vai muito além de uma simples contagem. Ele é um verdadeiro raio-x da nossa sociedade, sabe? Ele investiga tudo, desde como são as casas das pessoas até o nível de educação. É com o censo que o Brasil consegue mapear, por exemplo, o analfabetismo e a desigualdade social, entendendo onde os problemas são mais urgentes para poder agir. E como essa super selfie é tirada? Bom, é uma operação de guerra, praticamente. Milhares de profissionais, os recenseadores, batem de porta em porta em cada cantinho do Brasil. Eles têm um questionário e vão coletando as informações, que quando juntam tudo, formam esse nosso retrato. E um ponto crucial é este: o censo acontece a cada década e responder é obrigatório por lei. Mas isso é muito importante. Todas as informações que cada pessoa dá são confidenciais. O IBGE só divulga os dados de forma geral, em conjunto, garantindo o sigilo de todo mundo. Certo, então já sabemos quantos somos. A próxima pergunta que vem na cabeça é: onde é que estão todas essas pessoas? Vamos descobrir agora como a população brasileira se espalha pelo nosso território. Para a gente entender essa distribuição, precisamos ter na cabeça dois conceitos que às vezes dão um nó: populoso e povoado. Populoso tem a ver com o número total de habitantes. E com mais de 203 milhões, não tem dúvida, o Brasil é um país muito populoso. E essa frase resume perfeitamente a situação. Nós somos populosos, temos muita gente. Mas, como o nosso território é gigantesco, a nossa densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, acaba sendo baixa. E é por isso que a gente diz que o Brasil é pouco povoado. A verdade é que a nossa população não está distribuída por igual nem de longe. Existe uma concentração gigantesca de pessoas ali na faixa do litoral, enquanto enormes áreas no interior do país são verdadeiros vazios demográficos. Ok, já vimos de onde o pessoal mora. Agora, que tal a gente dar um zoom e investigar o que essa galera faz? Como é que o mundo do trabalho se organiza aqui no Brasil? Para falar de trabalho, a gente precisa entender primeiro o que é a tal da PEA, a População Economicamente Ativa. O nome parece complicado, mas é simples. É a força de trabalho do país. É a soma de todo mundo que está trabalhando com quem está desempregado, mas procurando emprego. E os dados do censo dão para a gente uma imagem bem clara da nossa PEA. Dentro desse grupo, 91,8% fazem parte da chamada população ocupada, ou seja, estão trabalhando. Os outros 8,2% formam a população desocupada, que é o pessoal que está na busca ativa por um emprego. E dentro dessa galera que está trabalhando, existem duas realidades principais. De um lado, o trabalho formal, com carteira assinada, direitos garantidos e tudo mais. Do outro, o trabalho informal, que não tem esse registro, mas que muitas vezes dá mais flexibilidade. Essa divisão tem um impacto enorme na economia e na vida das pessoas. Uma coisa é certa: a população não é uma foto parada no tempo. Pelo contrário, ela está sempre em movimento, sempre mudando. Então, quais foram as grandes transformações do Brasil nas últimas décadas? Uma das maiores mudanças, olha só, aconteceu dentro das famílias. Pensa bem, lá nos anos 60, a média era de mais de 6 filhos por mulher. Hoje essa média despencou para menos de 2. É uma virada de chave gigantesca em pouquíssimo tempo. E essa queda no número de filhos não aconteceu do nada, claro. Ela está totalmente ligada a outras grandes transformações do país, como o crescimento das cidades e, principalmente, a maior entrada da mulher no mercado de trabalho, o que mudou toda a dinâmica familiar e social. Esse movimento das pessoas saindo do campo para a cidade tem um nome: êxodo rural.
E esse foi um dos fenômenos que mais marcou a nossa história recente, um movimento que redesenhou o mapa do Brasil. Bom, depois dessa viagem toda, a pergunta que fica é: tá, mas para que serve saber tudo isso? Por que o tal do censo é tão importante assim? A resposta está bem aqui. Conhecer a população não é só uma curiosidade, é a base, o fundamento para todo o planejamento do país. Sem esses dados, os governos estariam praticamente trabalhando no escuro. Então o ciclo se fecha, entende? O IBGE faz o retrato, e os governantes usam essa informação para tomar decisões que afetam a vida de todo mundo. Onde construir uma nova escola? Onde falta hospital? Como criar políticas para combater a desigualdade? Tudo isso parte dos dados do censo. E para a gente fechar, fica uma provocação. O censo já pergunta um monte de coisa, mas se fosse possível incluir uma pergunta nova no próximo, qual seria? O que seria fundamental saber sobre a população brasileira hoje para a gente planejar melhor o futuro? Essa jornada de descoberta, na verdade, nunca termina. A cada 10 anos, um novo retrato é tirado mostrando novas realidades e novos desafios. A grande questão que fica no ar é: como será a nossa próxima foto? O que ela vai nos contar sobre o Brasil que está por vir?